Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos falar de uma coisa que nós temos perdido a cada dia, que é a criatividade. Nós estamos vivendo uma era que as máquinas fazem quase tudo para nós, uma era que você tem as facilidades que seriam para nos ajudar a melhorar nossa inteligência, nossa capacidade de pensar, de fazer e realizar as coisas. E essas mesmas máquinas, essas mesmas invenções estão tirando a nossa criatividade, tanto no dia a dia, nos estudos, e até mesmo no emprego. Já cheguei ao cúmulo de prestar serviço em alguns lugares, onde as pessoas me falaram: não seja criativo, siga o que está escrito, o que está no papel, e não seja criativo, não tente ser criativo. Foram taxativos nisso. Isso tem acontecido com muita frequência em muitos lugares que eu vou. Eu sempre vou em muitas palestras, muitos locais de trabalho diferentes, já passei por várias empresas diferentes, inclusive órgãos públicos. E as pessoas têm simplesmente feito mais do mesmo. Simplesmente fazem aquilo que é para fazer e nem uma vírgula a mais, porque é aquilo que foi dito para elas fazerem. Então a gente, com isso, está perdendo a criatividade de pensar, criatividade de brincar, de estudar, de ler, de interpretar textos, de calcular. Tudo são as máquinas que estão fazendo por nós. Inclusive, com a chegada da inteligência artificial, isso vai ainda proporcionar que as pessoas muito mais facilidade para perder a criatividade, porque ao invés de pensar, vão pedir para a máquina pensar por elas. Fazer uma pesquisa, ler? Não, a máquina pesquisa. Ah, fazer uma busca num site? A máquina pesquisa, não vai ficar olhando, lendo site por site, livros. Ah, elaborar um documento? Não, a inteligência artificial faz isso por mim. Então a criatividade vai se perdendo em tudo. Então, eu trouxe algumas ilustrações que dizem justamente isso. A gente, um lado do cérebro para a criatividade, o outro para outras coisas, e nós estamos ficando muito mais nas outras coisas do que na criatividade. Então, precisamos ter muito cuidado e retomar essa criatividade. As crianças são muito criativas, né? Elas percebem muitas coisas que nós não percebemos, elas enxergam muito mais além, elas vivem muito mais além, porque elas têm muito mais criatividade, elas podem ter criatividade. Nós temos medo de falhar, de errar, de sermos envergonhados, e tudo isso, e com isso a gente perde a criatividade. Precisamos ter muito cuidado com isso. Então, em linhas gerais, criatividade é a capacidade de criar, imaginar, reproduzir algo diferente. Então, como eu disse das crianças, ó, logo após os primeiros anos de vida, somos incentivados a trabalhar a criatividade. Nas escolas, você pega cubinhos e bota no lugar que é quadradinho, pega bolinha, bota no lugar que é redondinho ali dentro das aplicações, aqueles brinquedos de formatos, formato das letras, criatividade para juntar letras, para criar histórias. Então, nos primeiros anos de vida, nós somos incentivados a sermos criativos. Então, as crianças ali, por exemplo, possuem alta capacidade de pensar fora da caixa, propor novos olhares sobre aquilo que já conhece. Então, isso a gente tem perdido. Está muito quadrado, muito pensando dentro da caixa, fazendo mais do mesmo e perdemos a criatividade. Então, precisamos reestimular essa criatividade no nosso dia a dia. Precisamos observar mais, perguntar mais, usar novos produtos, conhecer novas pessoas, conversar temas diferentes que muitas vezes não abordamos, mas podemos ler sobre eles. Ah, ouviu alguém falar, vamos conhecer mais, vamos tentar dialogar, expor nosso ponto de vista, nossa criatividade, meditar sobre tudo aquilo que está acontecendo. Então, é importante que nós estimulemos a criatividade no nosso dia a dia. Então, deixo alguns textos aí descritos para vocês leem aí, entenderem um pouco mais.
e me perguntarem, podem mandar por e-mail, podem deixar nos comentários aí, o que que vocês acham sobre essa perda de criatividade no nosso dia a dia. Em tudo, no nosso trabalho, nós não conseguimos mais ser criativos. Nós somos incentivados a não sermos criativos. Isso é um problema sério. Então, precisamos pensar muito nisso. Então, alguns elementos ali da criatividade, ó, capacidade de associação é tida como uma característica mais interessante dos inovadores. Questionamento, geralmente os inovadores não deixam nenhuma dúvida passar em branco, então quem quer inovar, ele tem que ser criativo, ele tem que trazer, eu costumo dizer muito, eu costumo passar vergonha, mas vontade eu não passo. Então eu pergunto, eu questiono, eu faço, né? Então é muito importante. Se você quer inovar, seja criativo. Parte da observação, o inovador está sempre observando as coisas e tendo novos insights, novos pensamentos, novas ideias, mesmo que aquilo não vá dar em nada. Hoje, o pessoal de startup, eles chamam muito de pivotear. Então, eles têm uma ideia, eles tentam, não está dando certo, eles largam aquela ideia de lado, pensam em outra e vão tentar outra coisa. Vão experimentar, vão conhecer, interagir com pessoas novas, fazer o networking ali, para que a sua ideia, a sua criatividade, a sua inovação se junte com outra. Vamos ser criativos, vamos recuperar isso tudo que a gente está perdendo no nosso dia a dia, na correria, na sobrecarga que nós temos de fazer mais do mesmo. Tem um filme que a gente assiste muito em faculdade, Tempos Modernos, que é do Charles Chaplin, fazendo ele apertando os parafusos em linha de montagem, e só fazia aquilo, e chegou um momento que ele saiu, largou as máquinas ali e continuou com os mesmos movimentos. Por quê? Porque ele estava treinado a fazer mais do mesmo e não a pensar fora da caixa e não a ser criativo. Então vamos resgatar a criatividade, a forma de pensar, trazer ideias novas, inovar, mesmo se der errado, tente. Ah, a gente aprende com os erros. Aprende com os erros, porque você aprende que não pode fazer mais daquela forma, mas você tentou. Você foi criativo o suficiente para não ter medo de errar. Ok? Quiserem entender um pouco mais do assunto, falar, dialogar, trazer novos temas, podem me mandar por e-mail, podem deixar nos comentários aí também, que eu terei todo o prazer em responder. Obrigado, por estarem comigo até aqui. Espero que tenham gostado. Eu, particularmente, acho o tema muito interessante. Então, se quiserem debater sobre o assunto, também estou à disposição. Um forte abraço a todos e nos vemos com certeza no próximo vídeo. Até lá!